Afinal, que estado é este em que a pessoa se encontra quando ela está inquieta, com pensamentos acelerados, com preocupações demasiadas, excessivas, quando ela não relaxa? O que representa este estado? O que é isso que nos coloca nesta condição? O que é esta coisa que está vindo do passado, que nos coloca naquilo que alguém nos dá o diagnóstico de mente ansiosa? O que é ansiedade? O que é esse estado em nós? Repare, nós estamos diante de uma condição psíquica de sofrimento. Algo presente em razão desta única base que nunca estudamos em nós mesmos, que é a presença da mente condicionada, neste aspecto de dualidade. Nós não sabemos lidar com o momento presente. Nós estamos sempre aqui, neste instante. No entanto, este instante, nele, paradoxalmente, nós não nos encontramos aqui. Nele, não há como sair deste momento. Paradoxalmente, não há como estar neste momento. Porque nós estamos dentro de um princípio de mente em dualidade. A mente dualista é a mente que nós conhecemos. É a mente em que estamos vivendo. E o que significa esta mente dualista? A base da ansiedade, da depressão, do medo, de toda forma de sofrimento psicológico, de toda forma de complicação psíquica. O que é esta mente dualista? Nós estamos na vida como ela acontece. No entanto, nós estamos em uma fuga dela como ela surge neste momento, a partir do modelo do pensamento. Nós não ficamos com o que é, porque nós temos uma ideia sobre isto. E a ideia é que isto não está no lugar. Precisamos colocar isto no lugar. Isto não está certo. Não é assim. Não pode ser assim. Não deveria ser assim. Isso está errado. Nós não ficamos com o que é. Psicologicamente, nós estamos no que deveria ser. Nós construímos sobre nós mesmos uma base de vida, de existência, para vivermos. Esta base, ela está em uma plataforma chamada autoimagem. A autoimagem é a imagem que o pensamento construiu sobre quem é você, sobre o que você precisa, sobre o que você merece, sobre o que você representa, o significado, a importância e o valor que você tem
na vida. E a imagem, esta construção do pensamento, ela se vê em alta importância em um especialismo tão bem delineado por ela mesma, que ela se vê como um elemento separado da própria vida. E que sabe, e que entende, e que compreende. Portanto, esta é a interna atitude do eu, a interna atitude do ego, de separação da vida como ela acontece. Portanto, nós temos a vida acontecendo e temos o pensamento projetando a partir desta autoimagem. Assim, você é esta autoimagem. Nós temos a vida acontecendo e você, que é esta autoimagem, corrigindo a vida, acertando a vida, colocando tudo no lugar. Só que não. Então há um conflito. O conflito está estabelecido nesta dualidade entre o que é e o que deveria ser. A autoimagem é o elemento presente, é a pessoa em seu especialismo, se vendo como um elemento separado da vida, separado do outro, separado das situações, separado do que acontece. A autoimagem, este elemento, este eu, ele está situado no pensamento. O pensamento em você é o elemento que não lida com a vida como ela acontece. É o elemento que, diante do que aparece, ele faz uma leitura, interpreta, avalia, compara, julga. É o padrão da mente em dualidade. Esta psicológica condição é neurótica. E esta é a condição da vida do eu, da vida do ego, da pessoa, da autoimagem. Estamos juntos? Será que podemos ter um contato com a vida livres desta autoimagem? Então, o fim da autoimagem é disto que estamos tratando aqui com você. O fim desta autoimagem é o fim da mente dualista. É o fim da mente egóica. É o fim da mente do eu, deste mim, desta pessoa. O encontro com a realidade da vida é o florescer de Deus. Não há qualquer separação entre Deus e a vida. Entre a vida e este florescer deste ser. Não é alguém tendo um florescer. É a realidade deste ser. Quando floresce, é o fim deste alguém, deste mim. É o fim da autoimagem. É o encontro com a sabedoria, com a liberdade, com a felicidade. Não é algo que se situa no tempo,
como, em geral, o pensamento em nós imagina, nós temos imaginações sobre o amor, sobre a felicidade, sobre a liberdade, sobre o fim do sofrimento. Então, o fim do sofrimento, a beleza do amor, a felicidade, a realidade de Deus é algo para ser encontrado. Eu preciso ter este encontro. Não há este eu. Este eu é o próprio movimento de afastamento imaginário a partir de uma ideia, ou seja, a partir de um conjunto de pensamentos, o que forma uma ideia, que nos afasta da realidade, daquilo que está presente aqui e agora. Este sentido de separação é porque estamos vivendo na mente egóica, nesta mente dual. Não há qualquer espaço para esta realidade, para esta verdade, para aquilo que é real se mostrar. Porque toda a visão que temos é a visão que tem sua estrutura no pensamento. É uma pergunta fundamental que estamos fazendo, investigando com você. Temos diversos vídeos aqui no canal. O que é o pensamento? A ideia que você tem é o pensamento. A lembrança que você tem é o pensamento. A preocupação que você tem é o pensamento. A ansiedade é o pensamento. Esta forma estressada de viver é o pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento em nós é a desordem, é a contradição, é o conflito, é o sofrimento. A presença do pensamento sustenta a ideia do eu. A autoimagem que é a pessoa. Quando você conversa com alguém, você conversa a partir da autoimagem que você tem sobre você mesmo. Você tem absoluta certeza do que espera dele ou dela, do que deseja dele ou dela, do que tem que se livrar, que está presente nele ou nela, do que tem que se livrar, que está presente em você mesmo. É a presença do pensamento, o elemento que dá base, fundamento, estrutura a esta condição de vida. Então, preocupações demasiadas, pensamentos acelerados, inquietude, a inabilidade de relaxar, aquilo que estamos dando o nome de mente ansiosa ou ansiedade, assim como os diversos quadros de sofrimentos emocionais, psicológicos presentes
em você está presente na autoimagem, na pessoa. Há uma realidade presente que não é a pessoa, que não é a autoimagem, que não é este eu. É a revelação desta realidade, a liberação nesta vida da ilusão desta particular vida do eu. É a ciência deste florescer divino. É o resultado do poder desta graça em razão da presença do autoconhecimento. É a compreensão de si mesmo em razão do poder dessa graça divina que torna possível a revelação de que a pessoa, a autoimagem, é uma construção do pensamento. Tudo que você está ouvindo aqui só será real quando sair do campo das ideias para um direto experimentar, o que requer a presença da meditação. Algumas pessoas têm dedicado suas vidas a estudar, a ler livros, a buscar nas escrituras, a buscar em livros religiosos uma vida nova, uma profunda e verdadeira mudança para as suas vidas. No entanto, elas estão no lugar errado, na condição errada, com instrumentos errados. O encontro com os livros é o encontro com as palavras, com as ideias, com os conceitos. É ainda um encontro com pensamentos. Então você pode se acumular de informações. Serão mais teorias. A verdade de uma mudança profunda, real, realmente significativa, está neste encontro com a visão da verdade sobre você. É o livro para você ler. É o elemento para ser estudado. A mente é este elemento. A compreensão do funcionamento da mente, do funcionamento do eu, de como a autoimagem se relaciona com o momento presente. Estudar a verdade sobre si mesmo requer aprender como você funciona. Você não pode aprender esta coisa ouvindo palestras, lendo livros. Você não pode tomar ciência da verdade sobre isto aplicando a si mesmo algumas técnicas ou práticas de autodisciplina que outros lhe ensinaram, que os livros lhe passaram. O que se faz necessário aqui é aprender a observar suas reações. É o autoconhecimento. A base para a liberação nesta vida desta autoimagem, desta ego-identidade. O fim da autoimagem é o que estamos trabalhando aqui com você. Algo impossível enquanto não houver uma compreensão da verdade sobre o que é o pensamento, sobre o que é o pensar. A presença do autoconhecimento
algo presente na ciência da meditação. Eu me refiro à verdade sobre a meditação, não o que as pessoas praticam aí fora como meditação. Este autoconhecimento, nesta ciência da meditação, lhe mostra com clareza a verdade sobre o pensar. Para nós, pensar é alguém pensando. Então, existe o pensamento e existe você. Então, você tem pensamentos. Você é o pensador. É a ideia sobre o pensar é alguém pensando. Este alguém sou eu. A ilusão consiste na imaginação de um pensador tendo pensamentos. Não existe tal coisa como o pensador tendo pensamentos. Quando eliminamos a ilusão deste pensador, agora sim, neste momento, lidar com pensamentos é algo simples, direto, natural, porque nós precisamos do pensamento, mas de uma forma simples, direta, para lidar com assuntos bem práticos na vida. No entanto, psicologicamente, internamente, no campo das relações, seja com a vida, com situações, com acontecimentos, com nós mesmos ou com os outros, nós não precisamos do pensamento. Então, qual é a verdade sobre o pensar? O pensar é a liberdade de lidar com a vida livre do pensamento. Quando você tem a ciência desta liberdade, a compreensão desta liberdade, porque não há mais esta autoimagem, este sentido do pensador, do experimentador, desta pessoa que é o eu, o ego, estamos diante do pensar. Então, atuar na vida livre do ego é a ação que não nasce do passado, que não nasce do motivo, do impulso, do sentimento e da emoção deste fundo psicológico, que é o ego. Então, há uma qualidade de ação real que não é reação. Há uma qualidade de sentir a vida, de sentir o outro, de estar numa relação com o marido, a esposa, o mundo à sua volta, sem este mim, este eu. Então, é uma qualidade nova de sentir, nova de ação, de agir, e nova de pensar. A descoberta da realidade divina, da realidade deste ser, é o fim desta separação entre você e a vida, entre o pensamento e o pensador, entre a experiência e o experimentador. Então, não temos mais a ilusão do deveria ser, do poderia ter sido, do será.
Porque não temos mais a imaginação do pensamento sobre o momento presente, sobre a vida como ela acontece. Repare as implicações desta complicação de viver no pensamento. Porque quando você está vivendo no pensamento, todo o seu modelo de leitura do momento presente é algo que vem do passado. É algo que avalia a partir de experiências que já foram. Não há um encontro com a realidade do momento. E a vida está aqui, no momento. Não há tal coisa como a vida no passado. Não há tal coisa como a vida no futuro. E, no entanto, é assim que a autoimagem, este eu, este ego, está vivendo. Quando você se encontra com pessoas, está se encontrando com o passado. É algo inteiramente diferente de se encontrar com o outro. Se encontrar com os outros ou se encontrar com o outro requer uma visão livre da autoimagem, livre da pessoa que você acredita ser, da pessoa que você acredita que ele, o outro, é. Portanto, a beleza da vida consiste na ciência de ser, onde está presente a única realidade. Esta única realidade, nela está presente este ser, o outro é este ser, a vida é este ser, tudo o que acontece é este ser. A única realidade na vida é a realidade de Deus. Mas esta forma particular de experiência a partir do experimentador, esta forma particular de pensar a partir do pensador, de sentir a partir de alguém, é o que alimenta esta condição de sofrimento. A liberação nesta vida não é a liberação apenas da mente ansiosa, é da mente no medo, na raiva, no ciúme, na posse, nos apegos, nos desejos, nos conflitos. É o fim da mente em desordem. O encontro com a vida requer autoconhecimento, requer o desabrochar do estado de uma mente meditativa, de uma mente livre do passado, de uma mente nova. Quando usamos expressões como mente nova, mente meditativa, estamos apontando para algo além da própria mente? Algo desconhecido da mente? Inalcançável pelo pensamento? No entanto, um trabalho se faz necessário. Um trabalho de constatação, de compreensão. Um trabalho que possibilita florescer deste despertar. É o que estamos juntos olhando aqui, aprofundando com você. Ter um encontro com a vida
requer a presença desta ciência, a presença desta verdade é a revelação daquilo que está além do pensamento. Você não precisa do futuro. A realidade está presente, como toda felicidade possível, como todo o amor possível. E você nasceu para tomar ciência daquilo que é você em sua natureza real. Não há uma separação verdadeira, real, entre a vida, Deus e este ser. Estes encontros aqui que nós temos nos finais de semana, sábado e domingo, tem este propósito: aprofundarmos, olharmos juntos, realizarmos isto nesta vida. São 2 dias em um encontro online nos finais de semana. Além destes encontros online que temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É possível, sim, uma vida livre do sofrimento psíquico, do sofrimento emocional. Mas para isso você tem que tomar ciência da verdade sobre você. Você precisa se dar conta de que você não é outra coisa a não ser um pensamento. Um pensamento que se magoa, que se entristece, que se aborrece,